Alô, estamos de volta. Vamos então para o capítulo 2. As bodas em Caná e a água feita vinho. Esse milagre é narrado apenas aqui em João. E é um dos 7 milagres que ele vai citar neste evangelho. Lembra que ele só vai falar de 7 milagres? Esse é um deles. Muitos acreditam que o casamento fosse de um parente de Jesus. E provavelmente era de pessoas de posse. Tinha até mestre-sala, empregados, então não era um casamento de uma pessoa pobre. Os sinais apontam para uma pessoa de posses, né? Maria, desde antes de Jesus nascer, ela sabia quem ele era. Lembra que o anjo falou para ela? Seu pedido provavelmente era para ver o seu poder ser manifestado. Jesus não falta com respeito a ela. O que ele diz é que seu tempo ainda não é chegado. Ainda assim, faz muito mais do que aquilo que ela pediu. Ele surpreende ela, né? Ela não poderia imaginar que ele ia transformar a água em vinho, um vinho mais do que especial. Transforma 7 talhas de água em vinho. Essa água era para a purificação dos judeus, para os banhos cerimoniais judaicos. Cada talha cabia 2 ou 3 metretas. Uma metreta, segundo Flávio Joséfo, que era um historiador judeu da época, né? Equivalia a 8 galões e meio. Um galão americano equivale a 3,785 litros. Então, cada talha cabia em média 11 litros. Foram transformados aproximadamente 70 litros de água em vinho. Bastante vinho, né? Para a turma lá. Os empregados sabiam do milagre. O mestre-sala fica maravilhado com a qualidade do vinho. Ele não sabe, mas os empregados sabem que aquele vinho tinha sido milagre, né? Jesus inicia assim os sinais em Caná da Galileia, mostrando aos seus discípulos a glória de Deus manifestada através dele. Ao final, Jesus sai da festa com sua mãe e seus irmãos. Já vimos a tradução que pode ser irmãos ou primos, né? E com seus discípulos, e vão para Cafarnaum, ficando lá poucos dias. Jesus purifica o templo. O templo era o lugar mais sagrado de Israel e levou 46 anos para ser construído. Essa reforma ela foi executada por Herodes. Lembra? O templo ele foi destruído, né, no cativeiro babilônico, e depois Herodes o Grande, para agradar os judeus, ele pega e começa a reconstruir esse templo. E diz que esses 46 anos levou até mais tempo. Uns dizem que quando, 70 anos depois, na destruição do templo, ele ainda não estava completamente pronto. Mas isso é só para ilustrar, né? Não faz diferença para nós. E aí, estavam na festa da Páscoa, ele estava em Jerusalém, era a época da Páscoa, né? E muitos judeus se dirigiam para lá, muitos peregrinos se dirigiam para Jerusalém. Para sacrifício no templo, eram necessários animais e também cambistas para trocarem a moeda pela moeda do templo. A gente também já viu isso. Provavelmente esses mercadores e cambistas tinham aliança com as autoridades do templo. Por isso, era permitido as suas presenças ali. Jesus vai contra todas as estruturas, colocando eles para correr, derrubando tudo. E os judeus querem saber com que autoridade e qual o sinal que Jesus tem para fazer aquilo. Eles ficam irritados, né, em ver Jesus tendo aquela atitude. Jesus diz que se derribar esse templo, ele o levantará em 3 dias. Ele está se referindo a si próprio. Mas os judeus pensavam que ele estava se referindo ao templo físico, à construção, né, do templo. Só quando ressuscita, os discípulos lembram desse fato e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, no período da festa da Páscoa, muitos viam os sinais que ele fazia e creram nele. Creram não por fé, mas apenas por ver milagres. Tinham uma fé superficial, por isso Jesus não confiava neles. É como hoje, né, que a gente costuma dizer, muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador, né? Então, assim, enquanto a pessoa está passando por dificuldade, enquanto está atravessando um deserto, enquanto está aguardando um milagre, Jesus é poderoso, Jesus é meu rei. Resolveu, acabou, não quer nem mais saber, né? Porque o homem é assim. Mas que nós tenhamos a força vinda do Espírito Santo para que a gente persevere em buscar e caminhar com Jesus o tempo todo.
devemos amar Jesus pelo que ele é, não por aquilo que ele faz, né? Porque ele já fez. Ele já fez lá naquela cruz, ele já fez tudo que nós precisávamos. Então a gente tem que amar o Senhor pelo que ele é. Nós devemos adorá-lo em todo tempo, em todo lugar, porque ele é majestoso, ele é maravilhoso. Ele deve ser exaltado e adorado por nós o tempo todo. Porque quando a gente conhece a vida de Jesus, conhece o seu sacrifício, conhece que ele deixou a glória para vir, para que a gente tivesse acesso à salvação, para que nós fôssemos religados a Deus. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Então é assim, que a gente continue firme, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres, como dizia o salmista, né? Então tá bem, gente, até amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês se encantem com esse evangelho, que eu acho ele maravilhoso, tá bem? Até amanhã, fiquem com Deus.